Iniciando essa aula, nós veremos sobre a aprovação do orçamento do Congresso. Existe uma tramitação entre a LOA e o Congresso Nacional. Essa tramitação segue um processo bem definido e essencial para a aprovação do orçamento federal. Esse procedimento envolve várias etapas, discussões, análises e, por fim, até chegar à votação pelo Legislativo. E deve ser ajustado e aprovado de acordo com as suas bases eleitorais de forma democrática. Então vamos ver as principais fases dessa tramitação. A primeira é o envio da proposta pelo Executivo. Como já vimos, é o Executivo, por meio do Ministério da Economia, que vai elaborar a proposta da lei orçamentária com base nas diretrizes orçamentárias. E ali darão base para mensurar as metas estabelecidas pelo PPA. A proposta deve ser encaminhada ao Congresso até o dia 31 de agosto de cada ano, conforme o Poder Executivo estiver apto na sua mão. Segundo, nós temos a leitura no Congresso. Após o recebimento da proposta, ela vai ser lida em uma sessão conjunta, tanto pela Câmara dos Deputados quanto do Senado. E a partir desse momento é que inicia-se oficialmente o processo de tramitação da LOA. A terceira fase é quando ela passa a ser analisada na Comissão Mista de Orçamento. A proposta da LOA é enviada para essa comissão, que é composta tanto por deputados quanto senadores. E ela é responsável para fazer a análise técnica das propostas e talvez até promover ajustes. A CMO ela é dividida também em subcomissões setoriais. Isso significa que existem áreas temáticas como saúde, educação, que analisarão esses pontos da LOA. Por fim, o relator geral é um deputado escolhido, que será responsável por consolidar as análises e sugestões e assim ele fará o relatório final que será votado pelo Congresso. Um detalhe só, é uma curiosidade, que as emendas de relator, elas também foram citadas anteriormente nos anos anteriores, por ser uma ferramenta de orçamento impositivo implantada em 2020, no qual o parlamentar, que é o relator da lei orçamentária anual, ele incluía emendas para priorizar o governo a destinar com o seu nome. Do ponto de vista técnico, isso era denominado como identificador RP9. Essas emendas elas foram apelidadas como orçamento secreto, porque diferentemente das outras, não tem critério definido para a distribuição ou destino do dinheiro. Isso dificultava muito a fiscalização e a execução da verba. Embora esse tipo de orçamento secreto, esse tipo de emenda, ele tinha projeto, tinha plano de trabalho e outras formas de serem executadas, assim como as demais. O que dificultava era quem foi a pessoa que destinou o recurso, Seguindo o passo 4, vemos que a apresentação e discussão da lei orçamentária, Ela poderá ser apresentada para os deputados e senadores e então eles podem distribuir essas emendas conforme as suas necessidades dentro das individuais, de bancada e de comissão. E aí eles vão redirecionar esses recursos aos seus respectivos projetos, áreas, até dando atenção especial a algumas destinações regionais ou locais. O prazo para a apresentação dessas emendas é definido pela própria comissão, que costuma ocorrer logo após o início da tramitação da LOA. O quinto passo é a própria votação na comissão mista. Primeiro, após a análise das emendas e as sugestões, o relator geral fará o seu relatório e submeterá a votação dentro da comissão mista. A comissão vai aprovar ou rejeitar o relatório, mas uma vez aprovado, o relatório seguirá para análise em sessão conjunta com o Congresso Nacional, ou seja, pelos deputados e senadores. O sexto passo é quando há votação no plenário do Congresso.
A LOA, já com o relatório aprovado dentro da comissão mista, é então levada para votação no plenário do Congresso e em sessão conjunta eles votarão em um só turno se ela vai ser aprovada. Ela precisa de maioria simples, ou seja, metade mais um dos votos dos parlamentares presentes para ser aprovada. Caso o Congresso faça alterações ao texto, as emendas e modificações podem ser integradas ao orçamento final. Se o texto não for aprovado, ele pode retornar à comissão para ajustes. Depois seguirá para a sanção presidencial. Após aprovada, o Congresso Nacional encaminhará ao presidente da República para ser sancionada ou vetada. O presidente ele pode sancionar a LOA integralmente ou vetar partes específicas, que são chamados vetos parciais, especialmente em relação às emendas que julgarem inadequadas ou inviáveis. No entanto, o governo ele é obrigado ainda assim a executar as emendas impositivas com base na emenda constitucional. Os vetos presidenciais devem ser justificados, mas devem posteriormente ser analisados pelo Congresso, o que pode derrubar o veto do governo federal. E o último passo é a publicação e execução. Após a sanção presidencial, o orçamento aprovado é publicado no Diário Oficial e entrará em vigor a partir do início do ano seguinte. Então, com a lei aprovada, o governo começa a executar o orçamento ao longo do exercício fiscal, liberando os recursos conforme a arrecadação de receitas e a previsão de despesas aprovadas. Por fim, finalizamos essa aula. Ficamos até a próxima.